Se você está cansado de conteúdos entediantes, prepare-se para uma explosão de diversão e criatividade. Inscreva-se agora e faça parte da revolução do entretenimento. A evolução dos jogos eletrônicos é um assunto fascinante que tem incluído gerações e moldado a indústria do entretenimento. Desde os primórdios dos jogos de computador na década de 1950, até as criações gráficas e experiências imersivas dos dias de hoje, os jogos eletrônicos têm percorrido um longo caminho. No início, os jogos eletrônicos eram simples e limitados, com gráficos rudimentares e controles um pouco sofisticados. O jogo Pong, lançado em 1972, foi um marco nesse processo de evolução. Com apenas 2 barras e uma bolinha, ele cativou os jogadores e distribuiu as bases para os jogos de arcade. Conforme a tecnologia avançava, os jogos começaram a se tornar mais complexos e envolventes. Os lançamentos dos consoles Atari e Nintendo nos anos 1980 trouxeram personagens icônicos como Mario e Sonic, e os jogadores passaram a experimentar mundos virtuais cheios de desafios e diversão. A década de 1990 marcou uma grande revolução na indústria dos jogos eletrônicos. Com o surgimento dos gráficos em 3D, jogos como Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time ofereceram uma experiência totalmente nova, em que os jogadores puderam explorar mundos tridimensionais e interagir com personagens de forma nunca vista. Nos anos 2000, os jogos eletrônicos se tornaram verdadeiras obras de arte, com enredos profundos e visuais impressionantes. Jogos como Grand Theft Auto, San Andreas e Final Fantasy X mostraram o poder dos consoles de nova geração, enquanto a ascensão dos jogos online trouxe uma dimensão social aos jogos, permitindo que os jogadores interagissem e competissem com pessoas do mundo todo. Hoje em dia, a indústria dos jogos eletrônicos continua a evoluir em ritmo acelerado. Os jogos são cada vez mais realistas, com gráficos de última geração e tecnologias como realidade virtual e ampliada. Além disso, os jogos mobile se tornaram extremamente populares, permitindo que as pessoas jogassem em qualquer lugar e a qualquer momento. A evolução dos jogos eletrônicos não se resume apenas à tecnologia, mas também à forma como os jogos são concebidos. Os desenvolvedores estão cada vez mais focados em contar histórias complexas e cativantes, proporcionando experiências emocionantes e imersivas para os jogadores. Em suma, a evolução dos jogos eletrônicos é um testemunho do avanço da tecnologia e da criatividade humana. Desde os jogos simples do passado até as experiências inovadoras dos dias atuais, os jogos eletrônicos começam a nos surpreender e nos entreter, prometendo um futuro brilhante cheio de novas aventuras virtuais. À medida que a tecnologia continua a avançar, os consoles de jogos se tornaram mais poderosos e capazes de oferecer experiências cada vez mais imersivas. O surgimento do PlayStation da Sony e do Xbox da Microsoft no final dos anos 90 e início dos anos 2000 elevou os jogos eletrônicos a um novo patamar. Com capacidades de processamento e gráficos de alta qualidade, esses consoles permitiram aos desenvolvedores criar jogos mais complexos e detalhados. Além disso, com a internet se tornando onipresente, os jogos online se tornaram extremamente populares. Os jogadores agora podiam competir uns contra os outros em tempo real, formando equipes e participando de comunidades virtuais. Jogos como World of Warcraft e Call of Duty tiveram efeitos globais, proporcionando experiências multiplayer em larga escala. Outro marco importante na evolução dos jogos eletrônicos foi o surgimento dos jogos independentes, também conhecidos como indie games. Esses jogos, geralmente criados por pequenas equipes ou até mesmo por desenvolvedores individuais, exploram conceitos e estilos únicos, muitas vezes quebrando as convenções dos jogos tradicionais. Títulos como Minecraft Braid e Undertale alcançaram enorme sucesso e provaram que a criatividade e a inovação podem prosperar mesmo em um mercado dominado por grandes estúdios. Nos últimos anos, a realidade virtual, VR, e a realidade aumentada, AR, ganharam destaque na indústria dos jogos eletrônicos. Com o uso de dispositivos como Oculus Rift, HTC Vive e PlayStation VR, os jogadores podem explorar ambientes virtuais em 3D de maneira mais imersiva do que nunca.
Além disso, o AR permite que os jogadores sobreponham elementos do jogo ao mundo real, proporcionando uma nova camada de interatividade e envolvimento. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar que a evolução dos jogos eletrônicos continue em ritmo acelerado. Novas tecnologias como inteligência artificial, processamento em nuvem e streaming de jogos estão moldando o futuro dos jogos eletrônicos. Além disso, o crescente interesse em jogos voltados para a saúde, educação e mudanças sociais está ampliando ainda mais os horizontes dessa indústria em constante transformação. Em resumo, a evolução dos jogos eletrônicos tem sido marcada por avanços tecnológicos, criatividade e uma busca constante por oferecer experiências cada vez mais imersivas e envolventes. Desde os primórdios dos jogos de arcade até os dias de hoje, os jogos eletrônicos começam a nos surpreender e a nos proporcionar momentos de diversão, desafio e interação virtual. À medida que as capacidades tecnológicas aumentaram, os jogos eletrônicos foram adquirindo uma forma de arte cada vez mais sofisticada. Os avanços nos gráficos, processamento, áudio e inteligência artificial deram aos desenvolvedores a liberdade de criar mundos virtuais extremamente detalhados e imersivos. Uma das evoluções mais notáveis na indústria dos jogos eletrônicos é a narrativa. Os jogos modernos muitas vezes rivalizam com os melhores filmes e romances em termos de trama e personagens. Jogos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2 e God of War contam histórias profundas e emocionantes que ressoam com os jogadores. A inclusão de dublagem de alta qualidade e desempenhos de atores renomados também foi contribuída para elevar o patamar da narrativa nos jogos. Outra área importante de evolução é a interatividade. Os jogos eletrônicos estão se tornando cada vez mais adaptativos e responsivos ao comportamento do jogador. Eles apresentam ramificações na trama com base em escolhas feitas pelo jogador, permitindo múltiplos caminhos e finais diferentes. Isso dá aos jogadores a sensação de que suas ações têm um impacto real no mundo virtual, aumentando a tradição e o envolvimento emocional. A evolução dos jogos eletrônicos também abriu portas para novas formas de jogabilidade. Por exemplo, os jogos de realidade virtuais permitem que os jogadores mergulhem totalmente em ambientes virtuais e interajam com eles de maneiras intuitivas e imersivas. Além disso, a popularidade dos jogos móveis trouxe uma nova abordagem aos jogos, adaptando-se à vida cotidiana e proporcionando experiências rápidas e acessíveis a um público mais amplo. Também é importante mencionar a evolução da indústria em termos de acessibilidade e diversidade. Os jogos eletrônicos têm se esforçado para serem mais inclusivos, oferecendo opções de acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, visuais ou auditivas. Além disso, vemos uma representação cada vez maior de personagens e histórias diversas, o que contribui para uma experiência mais inclusiva para todos os jogadores. A evolução dos jogos eletrônicos também tem sido impulsionada pela interconectividade. Com a capacidade de jogar online e formar comunidades virtuais, os jogadores podem se conectar e competir com pessoas de todo o mundo. Isso promove a colaboração, o compartilhamento de experiências e a criação de laços sociais entre os jogadores. No futuro, podemos esperar ainda mais avanços na evolução dos jogos eletrônicos. Tecnologias emergentes, como inteligência artificial, realidade mista e videogames baseados em nuvem, têm o potencial de levar os jogos a novos patamares. Além disso, podemos antecipar a continuação da exploração de temas complexos e maduros, bem como a criação de experiências ainda mais imersivas e interativas. Em resumo, a evolução dos jogos eletrônicos tem sido uma jornada emocionante e contínua. Desde os primeiros dias dos jogos de arcade até os jogos modernos altamente sofisticados, testemunhamos avanços tecnológicos, narrativas envolventes, interatividade aprimorada e uma abordagem mais inclusiva. Os jogos eletrônicos começam a nos surpreender, emocionar e nos conectar em um nível profundamente humano. Gostou do nosso conteúdo? Então deixe seu like para nos ajudar a crescer e continuar trazendo mais diversão e entretenimento para vocês. Juntos, vamos construir uma comunidade incrível. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo emocionante. Seu apoio é fundamental. Agradecemos do fundo do coração.